Muito boa noite, meus queridos irmãos e irmãs. Hoje eu estou bem atrasado aqui na nossa live, mas eu estou aqui honrando o nosso compromisso de entrar ao vivo aqui no nosso canal do YouTube para trazer uma palavra de edificação para você, para mim também. Eu aprendo muito nessas palavras. Já estou aqui no Brasil, no frio, enfrentando aqui esse friozinho do Brasil. Já estou em Belo Horizonte para a nossa conferência Poderoso Deus, que começa amanhã à noite, se Deus permitir, onde eu começo ali fazendo a abertura com a equipe de louvor. Vamos estar ministrando ao Senhor. Então, hoje, eu cheguei aqui no Brasil, fui atender alguns compromissos e acabei não entrando aqui no nosso horário costumeiro, né? Mas aqui estou para deixar gravado aqui para os irmãos a continuidade da nossa palavra a respeito da batalha espiritual. Aleluia. Enquanto o pessoal vai chegando aí, hoje não tem nem enquete, né? Entrei aqui bem a queima-roupa mesmo. Vamos chegando, vamos convidando os amigos, sejam bem-vindos, né? Já está aqui a Aline Antunes, o Geraldo Barreiro, a Andréa Raulino, minha amiga. Deus abençoe, Andréa. Aleluia. Todos chegando, né? Sejam bem-vindos, sejam bem-vindos. Glória a Deus. Hoje, falando ainda a respeito da batalha espiritual, eu quero falar a respeito da vitória do rei Josafá contra Amon, contra Moabe. Esse texto está descrito em 2 Crônicas, capítulo 20, né? E eu quero trazer à memória, né, a nossa memória, esses textos. Quero dar as boas-vindas ao Aderson Vieira, quero agradecer ao Aderson pelas ofertas, lá pelo Pix, viu, Aderson? Deus abençoe e te supra aí as suas necessidades, segundo a sua riqueza em glória, e que o Senhor supra além das suas necessidades. Aí o Magno Garcia, seja bem-vindo aí como mantenedor básico, intercessor aqui do nosso canal. Deus abençoe Eduardo, a Edualva Bezerra, o Eduardo Igrejas, nosso amigo, aqui também. Muita gente boa, né? Aliás, aqui só tem amigo, né? O Hildo Souza, que é lá de Rio Branco, no Acre, pedindo oração aqui pela vida financeira e pela família. Vamos orar no final da live, viu, Hildo? Eu já quero te deixar aqui claro, essa live aqui nós somos bem objetivos, bem diretos, assim, né? Bem frontal com todos os irmãos, porque é assim que tem que ser, né? Nós vamos fazer uma oração pela sua vida financeira, mas amanhã ainda Deus vai colocar diante de você alguém para você ofertar, um órfão, uma viúva, um necessitado, porque Deus, ele atende atitudes, né? Ele atende atitudes, atos proféticos. E Deus vai colocar pessoas diante de você para que você seja generoso para com elas. E ao fazer isso, você vai estar criando a abertura para que Deus possa levantar outras pessoas para ser generosas com você. Good morning. Magno Garcia, obrigado aqui o Magno, que é também um membro aqui do canal, lá de Taquarituba, São Paulo. Isabela Anjos, a Lúcia dos Santos, sejam todos bem-vindos. Amém, querido? Isso aí, Hildo. Deus vai colocar, e olha, não tem valor estipulado, não. Às vezes você dá R$1 como ato profético para uma pessoa tomar um café. Não sei se R$1 dá para tomar um café, eu acho que não, né?
paga um café para aquela pessoa. Você precisa gerar materialidade na sua oração, né? Você precisa gerar materialidade, seja com um jejum, seja com Senhor, vou orar lá no monte, eu vou dar algo a alguém, vou fazer uma atitude, né? Uma coisa interessante que o judeu, o rabino, quando ele orava por um judeu, ele já especificava na sua oração: Senhor, esse irmão, ele está com essa necessidade, e ele fez isso, isso e isso em favor de fulano, Beltrano, Beltrano, por isso pedimos ao Senhor que abençoe. Lembra de que quando Jesus foi procurado para orar pelo servo de um centurião, os judeus falaram assim: ele é digno, né? Porque ele nos ajudou a construir a sinagoga. Então, toda resposta de oração na área material ou em qualquer bênção, ela tem que vir precedida de uma atitude física, material. Pastor, mas a salvação é pela graça, mas Jesus diz que quem crer e for batizado será salvo. O batismo é uma atitude material, física, né? Sempre Deus vai nos pedir uma prova da nossa fé. Oração pela minha filha Sofia, de 9 anos, o Magno Garcia. Vamos estar orando no final, viu, Magno? Rafael Doreto, Camargo. É isso aí, pessoal. Dá uma curtida aí na live. Eu sei que agora está meio tarde, né? Não vou nem demorar muito, não. E quero dizer que amanhã começa a nossa conferência Poderoso Deus, e a gente vai procurar transmitir a conferência aqui pelo canal do YouTube, beleza? Então, amanhã o conteúdo do canal, nesses dias de conferência é quarta, quinta, sexta, sábado, e a gente termina no domingo. Então, eu vou procurar, nesses dias, transmitir todas as reuniões aqui no canal para você. Amanhã começa à noite, mas na quinta-feira tem de manhã, de tarde, de noite, e assim todos os dias vou procurar sempre trazer esse conteúdo aqui para os irmãos, tá bom? Dentro do possível, é claro. E qualquer coisa extraordinária a gente traz aqui também para vocês. Vamos lá na palavra de Deus? Quero dizer para aqueles que querem ofertar e não sabem como fazê-lo, nós temos aí na descrição desse vídeo o Pix da nossa conta para quem está no Brasil. Quem está fora do Brasil pode fazer através do YouTube mesmo, clicando no cifrão abaixo da caixinha de comentários. Então, 2 Crônicas, capítulo 20, fala a respeito da vitória do rei Josafá sobre Moabe e Amon. Eu vou ler o texto que diz assim: depois disto, os filhos de Moabe e os filhos de Amon, com alguns dos meunitas, vieram à peleja contra Josafá. Então vieram alguns que avisaram a Josafá, dizendo: grande multidão vem contra ti da além do mar da Síria, além do mar e da Síria. Eis que já estão em Azazon Tamar, que é em Guede. Então Josafá teve medo. Queridos, é normal nós termos medo no meio da batalha espiritual. É normal, é super normal. O medo, ele é protetor, ele é protetivo, né? O medo, ele nos evita de, às vezes, tomar atitudes precipitadas. E o medo também, ele nos leva a buscar ao Senhor, que foi o que aconteceu aqui com Josafá. Não é pecado ter medo. Agora, nós não podemos deixar de avançar por causa do medo. Não podemos deixar que o medo, ele vença a nossa alma, né? Nós precisamos buscar força no Senhor e, no meio do medo, buscar a presença de Deus, que foi o que o rei Josafá ele fez, né? Então, Josafá teve medo e se pôs a buscar ao Senhor. E como que Josafá vai buscar a Deus? É aquilo que nós temos falado em todas essas lives de batalha espiritual. O jejum é uma arma de guerra no momento do aperto. Josafá, ele se pôs a buscar o Senhor, apregoando um jejum em todo o Judá. Ele mandou ali um decreto real, decretando um jejum nacional ali na terra de Judá, e Judá se congregou para pedir socorro ao Senhor, e também
de todas as cidades de Judá veio gente para buscar a Deus, ou seja, reuniu todo mundo em Jerusalém, houve uma congregação e todo mundo jejuando. E pôs-se Josafá em pé na congregação de Judá e de Jerusalém, na casa do Senhor, diante do pátio novo, com medo. Josafá, com medo, ele disse: Ah, Senhor, Deus de nossos pais, porventura não és tu, Deus dos céus? Não és tu que dominas sobre todos os reinos dos povos? Na tua mão está a força e o poder, e não há quem te possa resistir. Porventura, ó nosso Deus, não lançaste fora os moradores dessa terra de diante do teu povo Israel, e não a deste para sempre à posteridade de Abraão, teu amigo? Habitaram nela, e nela edificaram um santuário ao teu nome, dizendo: se algum mal nos sobrevier, espada por castigo, peste ou fome, nós nos apresentaremos diante desta casa e diante de ti, pois o teu nome está nesta casa. Irmãos, e esta casa hoje é a igreja. Esta casa hoje é a igreja, baluarte, coluna e baluarte da verdade, né? Agora, pois, eis que os filhos... Não, e clamaremos a ti na nossa angústia, né? O povo estava angustiado, o rei estava angustiado. E tu nos ouvirás e nos livrarás. Agora, pois, eis que os filhos de Amon e de Moabe, os do monte Seir, cujas terras não permitiste a Israel invadir quando vinham da terra do Egito, mas deles se desviaram e não os destruíram. Eis que nos dão a pago, vindo para lançar-nos fora da tua possessão, que nos deste em herança. Ah, nosso Deus, acaso não executarás tu o teu julgamento contra eles? Porque em nós não há força para resistirmos a essa grande multidão que vem contra nós. E não sabemos nós o que fazer, porém, os nossos olhos estão postos em ti. Todo Judá estava em pé diante do Senhor, como também as suas crianças, suas mulheres e os seus filhos. Então, queridos irmãos aqui do YouTube, querida, linda igreja online, então o Espírito do Senhor. Aí entramos naquela outra ferramenta na arma espiritual, na batalha espiritual, que é aquela arma espiritual na batalha espiritual, que é a profecia. Falamos aqui do jejum, nesse texto nós temos o jejum, já temos a oração, o clamor de Josafá, e agora vem a profecia, a palavra profética. Então veio o Espírito do Senhor no meio da congregação, né? Ele veio sobre Jaziel, poderia ter vindo sobre você, lá no meio da sua congregação, lá no meio da sua igreja, mas nesse caso aqui veio sobre Jaziel, filho de Zacarias, filho de Benaia, filho de Jeiel, filho de Matanias, um levita dos filhos de Asaf, e disse: dai ouvidos, todo o Judá, e vós, moradores de Jerusalém, e tu, ó rei Josafá, ao que vos diz o Senhor. Aleluia. Aleluia. Não temais, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. E aqui, quando a gente fala a peleja não é vossa, mas de Deus, nós tocamos numa outra chave que nós demos aqui no decorrer dessas lives de batalha espiritual. Nós já falamos aqui hoje, olha, do jejum de Josafá e de todo Judá. Nós falamos aqui da oração de Josafá, né? Agora estamos falando da profecia. E dentro da palavra profética, outra chave. Nessa batalha vocês não vão ter que pelejar. Essa peleja não é vossa, mas é peleja de Deus. Lembra que nós falamos aqui, durante as lives de batalha espiritual, essa ideia de querer enfrentar o demônio no peito e na raça? Não faça isso, a batalha não é sua. Você luta com Deus. Quem luta
corpo a corpo contra o inimigo são os anjos de Deus. É o próprio Deus quem pelejará por você. Se você se torna amigo de Deus, os teus inimigos se tornam inimigos de Deus automaticamente, né? Eu tenho até uma canção que diz assim, que eu serei inimigo dos teus inimigos, é uma palavra que Deus nos dá, né? Se você se apega a Deus, ele será inimigo dos teus inimigos. André Raulino deve saber qual música que é. Ela sabe todas, viu, gente? Não temais, nem vos assusteis por causa desta grande multidão, pois a peleja não é vossa, mas é de Deus. Amanhã descereis contra eles. Eis que sobem pela ladeira de Ziz. Encontrá-los eis no fim do vale, defronte do deserto de Jeruel. Neste encontro, não tereis que pelejar. Tomai posição, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã vocês vão sair ao encontro deles, porque o Senhor é convosco. Agora, eu te pergunto, o que é mais fácil? Você chega ali, está um montão de inimigo, já que você já está lá mesmo, já teve que encarar, já teve que ir enfrentar, está todo mundo em posição de batalha, porque diz assim, tomai posição. Era mais fácil, até com medo ou com coragem, atacar o inimigo. Mas Deus fala assim, não, vocês vão tomar posição e vocês vão ficar parados. Não vão atacar. Quem vai atacar sou eu. Mas vocês vão lá, vão ficar de frente a frente com o inimigo, para perder esse medo, para perder esse terror, para perder esse pavor, né, do inimigo. Vocês vão chegar lá, vão fazer toda a estratégia de guerra, mas vão ficar parados. Ele diz assim, neste encontro não vão pelejar, mas vão tomar a posição e ficar parados, só para ver o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Não temais, nem vos assusteis. Amanhã saí-lhes ao encontro, porque o Senhor é convosco. Então Josafá, ele se prostrou com o rosto em terra, e todo Judá e os moradores de Jerusalém também se prostraram. Olha que cena bonita ali, né? Prostraram perante o Senhor e adoraram. Imagina, né? A André já esteve lá em Jerusalém comigo, né, André? Na minha caravana. Imagina, André, aquela cidade lotada, né? Não sei se ela era daquele jeito, lotada de gente vindo de toda a região de Judá, né? Fora os habitantes de Jerusalém, todo mundo ajoelhado, deitado, com a boca no chão, adorando a Deus, a cidade inteira adorando a Deus. E aí, versículo 19, eles dispuseram os levitas, dos filhos dos coatitas, dos coreitas, para louvarem o Senhor, Deus de Israel, em voz alta sobremaneira, aos gritos. Pela manhã cedo se levantaram e saíram ao deserto de Tecoa. Ao saírem eles, pôs-se Josafá em pé e disse, ouve-me, ó Judá, e vós, moradores de Jerusalém. Crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos seus profetas e prosperareis. Aconselhou-se com o povo e ordenou os cantores para o Senhor que, vestidos de ornamentos sagrados e marchando à frente do exército, louvassem a Deus, dizendo, rendei graças ao Senhor, porque a sua misericórdia dura para sempre. Tendo eles, meus irmãos, começado a cantar e a dar louvores, pôs o Senhor emboscada contra os filhos de Amon e os filhos de Moabe e os do monte Seir, que vieram contra Judá e foram desbaratados. Como, pastor Cirilo? Porque os filhos de Amon e de Moabe se levantaram contra os moradores de Seir, houve uma confusão no meio deles. E aí, os filhos de Amon e os filhos de Moabe se levantaram contra os do monte Seir para os destruir e exterminar. E tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns contra os outros e começaram a destruir os filhos de Amon, começaram a destruir os filhos de Moabe. Olha, eu tenho falado nas minhas lives, eu tenho enfrentado nesses dias inimigos que são muito mais poderosos do que eu. Sabe o que Deus faz? Deus joga um contra outro. Deus joga um contra outro, porque a gente não pode resistir.
Aí Deus joga um contra outro, né? Eles se destroem, porque nessa batalha é Deus que nos dá a vitória. Tendo eles dado cabo dos moradores de Seir, ajuntaram uns aos outros para destruir-se. Tendo Judá chegado ao alto que olha para o deserto, procurou ver a multidão, e eis que eram corpos mortos que jaziam em terra, sem nenhum sobrevivente. Não sobreviveu nenhuma alma daquele exército inteiro. 3 nações, Amon, Moabe e os moradores de Seir. Primeiro junta Amon e Moabe e vai contra os de Seir. Houve uma confusão ali, depois foi um contra o outro, e a briga foi feia e não sobrou ninguém. Versículo 25: vieram Josafá e o seu povo para saquear os despojos e acharam entre os cadáveres riquezas em abundância e objetos preciosos. Tomaram para si mais do que podiam levar e 3 dias saquearam os despojos, porquanto era muito. Ao 4º dia se ajuntaram no Vale da Bênção, onde louvaram o Senhor por isso, e chamaram aquele lugar Vale da Bênção até o dia de hoje. Então voltaram todos os homens de Judá e de Jerusalém, e Josafá à frente deles, e tornaram para Jerusalém com alegria, porque o Senhor os alegrara com a vitória sobre seus inimigos. Vieram para Jerusalém com alaúdes, harpas e trombetas para a casa do Senhor. Veio da parte de Deus o terror sobre todos os reinos daquela terra, quando ouviram que o Senhor havia pelejado contra os inimigos de Israel. Assim, o reino de Josafá teve paz, porque Deus lhe dera repouso todos os seus dias. Gostaram dessa leitura? O que mais te chamou a atenção? Conta aí nos comentários para mim. Aqui, enquanto eu fui lendo, o que mais te tocou? Aleluia. Eu já tenho aqui a Andréa Rolino dizendo: Senhor, luta por nós. Isso aí. Né? Estou enfrentando lutas, confusão com meu marido. Deus nos ajude. É a Andressa Tazinafo falando: olha, querida, nessas pelejas, a nossa luta não é contra marido, não é contra esposa, não é contra carne, não é contra sangue. Jacó não lutou contra Esaú, ele lutou com Deus. Então, você tem que lutar com Deus em jejum, em oração, pelo seu esposo, pelo seu casamento, pelo seu marido, e deixa que Deus, ele luta por você, né? André Raulino dizendo: a luta não é nossa, é do Senhor. Isso mesmo, nós confiamos em Deus. Glória a Deus, aleluia. Muitas riquezas entre eles, né? O Código Cristão falando aqui. O inimigo, ele é muito rico, né? Só não sabe que é rico. Glória a Deus. A peleja é do Senhor, Érica Gomes. Isso mesmo, Eduardo Barbosa, peço oração, estou passando por essa situação. Você já acabou de ouvir que é o Senhor quem peleja por você. Fique atento. Olha só. Josafá teve medo? Teve. Mas o medo levou ele a buscar o Senhor. Como? Com jejum, com humilhação. Convocou todo o povo, congregou o povo. Ali no meio do povo, Deus manda um profeta que dá uma palavra. Ele acredita na palavra, ele é obediente à palavra profética e recebe o livramento de Deus. É isso, gente. Vamos em frente, né? A Marli também, a Angeline, está dizendo que está enfrentando muitas lutas na vida financeira. Marli, aí é o seguinte: Deus vai colocar pessoas na sua frente para você ajudar elas com um pouquinho que você tem. Às vezes você não tem dinheiro, vai lá, ajuda a vizinha, ajudando ela a arrumar a casa, faz alguma coisa, porque você vai ter que, perdão, gente, você vai ter que materializar a sua fé, né? Para Deus abrir essa porta. Você tem que fazer alguma coisa, viu, Marli? Primeiro tópico: medo é diferente de covardia. Isso mesmo. Boa palavra, eu. Boa palavra. O Senhor deixou todas as armas para nós. Isso mesmo. As armas de Deus são a humilhação, jejum, oração, profecia, e assim vamos. O povo de Deus só teve que obedecer e adorar a Deus com louvores. Isso mesmo. Quando nos colocamos a orar e batalhar o mundo espiritual, Deus coloca a luta na luta por nós, como fez com Daniel, né? O Magno Garcia: lutas na vida emocional. Está muito ferido. Querido, seja curado em nome de Jesus. Isso aí é uma decisão. Quem te feriu, já feriu, não tem como desferir, só tem como você perdoar,
receber o perdão, também se perdoar, né? E vamos para frente, vamos para frente. Vamos para frente, o tempo cura tudo, né? Vamos para frente. As feridas não prosperam ninguém, as feridas só atrapalham na batalha. Seja curado. Receba a Andréa Raulino, está ministrando sobre você aí, em nome de Jesus Cristo. Só dá certo na força de Deus. Isso aí, Rafael. Vanessa Caldeira, ao adorar a Deus, ele guerreia por nós. Isso mesmo. Glória a Deus pela minha vida. Obrigado, Suelane. Dominique Nazaré. Na minha congregação, o Senhor fala comigo em sonho. Glória a Deus. Glória a Deus. As armas que nós falamos aqui, Diana, primeiro Josafá teve medo, né? Por causa do medo, ele, buscou o Senhor, 2, buscou o Senhor com jejum. E aí ele também se congregou, né? Ele foi e juntou o povo. Então, a gente não pode ficar afastado da igreja no meio da guerra. 3, Deus mandou um profeta, é uma arma de guerra. 4, ele ouviu o profeta. 5, obedeceu à ordem do Senhor. O resto Deus quebrou. Amém? Deus botou confusão no meio do inimigo. Glória a Deus. Então é isso, gente. Eu quero agradecer a todos. Quem não curtiu a live, dá aquela curtida aí para mim, né? Por favor. Quero agradecer a todos aqui pela presença, né? Já está um pouco tarde, é 00:42 aqui no Brasil. Eu cheguei de viagem hoje dos Estados Unidos, então estou bem cansado. Passei aqui mesmo para honrar você, honrar a sua fidelidade aqui na nossa igreja online, né? E quis trazer essa palavra para a nossa edificação. A palavra vai ficar gravada. Quem chegou por último e perdeu o início, é só assistir do início até o ponto onde você está, que você consegue pegar. Amém? Vamos orar então, em nome de Jesus? Pai Santo, em nome do Senhor Jesus Cristo, eu coloco a vida dos meus irmãos, cada pedido de oração que aqui foi colocado. Eu sei que quando nós metemos o dedão aí, escrevemos, ou no computador, que na verdade nós estamos expressando, abrindo o nosso coração perante o Senhor. Por isso eu coloco a vida dos meus irmãos e coloco cada pedido de oração que aqui foi colocado diante do Senhor. Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo, que o Senhor coloque dentro dele, dentro dela, uma força, um chamado para o jejum e para a oração. Meu Deus, não tem como vencer as batalhas espirituais sem usar as armas espirituais. Não tem como vencer uma batalha espiritual usando a arma natural, só na força da retórica, da teoria, das palavras. Não adianta, Senhor, nós ficarmos falando palavra bonita se nós não alinharmos a terra com o céu, se nós não alinharmos a nossa vida, a nossa prática. Por isso eu coloco agora sobre este irmão, sobre essa irmã, um desafio celestial. Meu Deus, do jejum e da oração. Deus, da humilhação perante o Senhor. Se ele é diabético, como já vi casos aqui, e não consegue jejuar, que ele possa ir lá no mercado e comprar um saco e furar ali o lugar de enfiar o braço e a cabeça e vestir debaixo da roupa em sinal de humilhação, com pano de saco diante da tua presença. Pai, no nome de Jesus Cristo, mas que possa haver no corpo físico do meu irmão e da minha irmã um sinal de humilhação na tua presença, Pai. Pai, no nome de Jesus Cristo, Senhor, toma diante de ti a vida de cada um, a família de cada um. Há batalhas aqui na família, há batalhas nos negócios, há batalhas na vida financeira, há batalhas emocionais aqui, meu Deus, e há batalhas espirituais, porque todas essas batalhas que eu citei, elas acabam refletindo no espiritual. Por isso eu coloco diante de ti. Eu tenho me consagrado, meu Deus, a favor desse povo que tem me seguido nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram. Em nome de Jesus Cristo, Pai, que o Senhor possa, de alguma forma, estabelecer a tua vitória na vida deles. E que eles saibam que existe Deus na terra, não somente no céu, mas que existe Deus na terra e que esse Deus, ele é por nós. Por isso, agora, em nome de Jesus Cristo, Pai, eu determino no mundo espiritual, Senhor, que é cada alma que eu determino, cada alma, cada espírito, que se aquiete no Senhor
Eu determino a cada homem, cada mulher, em nome de Jesus Cristo, eu dou uma ordem no mundo espiritual a essa alma que me escuta agora, e ordeno que ela seja curada em nome de Jesus Cristo. Eu determino que essa alma que me escuta agora, que ela seja alinhada agora, a terra com o céu, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. E eu, com humildade, eu me achego à tua presença e te peço, dê ordem aos teus anjos, que os teus anjos possam batalhar contra os demônios, que os teus anjos possam batalhar contra os principados, contra as potestades, contra os dominadores, Senhor, deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal, que agora atormentam esse filho, atormentam esse marido, essa esposa, que atormenta esse patrão, esse empregado, que atormenta, meu Deus, esse inimigo, esse credor, em nome de Jesus Cristo, Pai Santo, todo tormento, Senhor, na mente deles, seja agora, Deus, algemado, em nome de Jesus Cristo, pelos anjos do Senhor. E eu te peço agora a tua vitória sobre a vida dos teus filhos, em nome do Senhor Jesus Cristo, em nome do Senhor Jesus. Amém. Quem recebe, diga um amém bem forte aí, em nome de Jesus Cristo. Dê um amém glorioso, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Glórias ao nome do Senhor. Amém, queridos? Bendito seja Deus. Amém. Então tá, um grande abraço para vocês, viu? Deus abençoe poderosamente, abençoe a sua casa, abençoe seus negócios. Não se preocupem, as coisas passam, a palavra de Deus permanece. Se apeguem à palavra de Deus. Tudo na vida passa, as lutas passam, as vitórias passam, ficam só os testemunhos, né? Mas a palavra de Deus, ela não passa. A palavra de Deus que serviu para Josafá, né? Sei lá, há 4.000 anos atrás, 3.000 anos atrás, ela serve para você hoje, porque a palavra de Deus, ela não passa. Ela jamais passará. Passarão os céus e a terra, disse o Senhor, mas as minhas palavras não passarão. Então, a mesma palavra que foi liberada sobre Josafá, ela está vibrando, ela está refletindo as vibrações dessa palavra, né? Porque o som da voz, ele é uma vibração. Por isso que a gente consegue falar e você ouvir lá do outro lado do computador, do telefone, porque o sistema eletrônico, ele capta a vibração da voz e transforma em impulsos elétricos, né? E joga isso lá no satélite, o satélite joga aí no seu aparelho, que transforma os impulsos elétricos em vibrações que os seus ouvidos conseguem discernir. Então, a palavra, ela é uma vibração. E o que o Deus falou através do profeta, o profeta falou a Josafá, está vibrando no universo até hoje. E a resposta também está vibrando. E eu tomo posse hoje dessa palavra. Eu tomo posse hoje dessa vibração, Shei Marabassuri Amas, em nome de Jesus Cristo, para a minha vida. E eu quero que você tome posse também para a sua vida, em nome de Jesus, que nesta peleja você não terá que pelejar, porque é o Senhor quem pelejará por você. Aleluia. Bendito seja Deus. Bendito seja Deus. Então, amanhã estarei procurando transmitir a conferência Poderoso Deus. Vai começar às 8h, tá? Mas vai ficar gravado. Quem geralmente entra aqui às 10h vai ter lá a conferência já gravada. Deus abençoe. Beijo no coração. Até amanhã, se Deus quiser. Tchau.